Essa é uma aula de introdução ao SEO. Eu dividi esse curso, esse mini curso aqui em 4 etapas. Então, essa primeira eu vou passar tudo que você precisa saber sobre o Google, sobre como ele funciona, por que ele faz tal coisa, como ele define quem vai ser ranqueado, e isso vai servir como um geral, para você entender mais ou menos o que é um SEO. Então, desde a pessoa com conhecimento avançado até a pessoa com conhecimento mais básico, e principalmente quem trabalha com agência, tá? que faz otimização para vários sites, eu acho que esse mini curso vai ser muito importante, porque eu vou passar algumas técnicas que eu costumo chamar de inovadoras. Porque o que acontece hoje, principalmente no mercado brasileiro, o pessoal faz SEO seguindo receita de bolo. Então todo mundo faz o mesmo SEO. O que significa? Que todo mundo fica meio que empatado na técnica, né? Então a partir do momento que você consegue se destacar, fazer algo inovador, você consegue um ranqueamento melhor. E é isso que eu quero que você aprenda nesse curso, ok? Na segunda aula, no segundo vídeo, eu vou falar um pouco da arquitetura de construção do site, o que você deve alterar ou como você deve construir o seu site para que ele consiga receber o maior potencial do Google, ele consiga transmitir todo o link juice, que a gente costuma chamar, por dentro das suas páginas. Então, é como uma casa, né? Você tem que saber a parede dele, a cor da tinta que você vai usar, tudo isso para melhorar o desempenho de quem vive lá dentro, okay? A vida de quem vive lá dentro. Na terceira aula, o conteúdo é tão importante quanto a arquitetura também, principalmente para quem batalha pelas 5 primeiras posições, tá? Então, o conteúdo, ele tem técnicas específicas que você deve fazer, como você deve escrever ele, como você tem que gerar artigos multimídia, ou seja, com vídeo, imagens, como você deve caracterizar essas imagens dentro do artigo, técnicas para você criar palavras semânticas lá dentro, para o Google entender melhor ainda do que se trata seu artigo, e não focar só em uma keyword, que é o que muita gente faz. Então, tem muita coisa para a gente passar aqui na parte de conteúdo. E a última aula, que na minha opinião é mais importante, aí na parte de SEO, que é a construção de backlinks. Então vou passar algumas técnicas muito boas que de fato vão tirar seu site da 5ª página e jogar ele para a primeira, desde que sejam bem feitas, ok? Começando, eu queria entrar aqui primeiro para vocês, Search Engine Optimization. Então, só para cobrir o conceito básico, esse é o significado de otimização de site para os sistemas de buscas, né? E quando a gente fala de busca, é basicamente Google, porque tem o Yahoo também e o Bing, mas eles são irrelevantes hoje no mercado de buscas. O Google assume 90% dos resultados, né? E além de SEO, a gente pode chamar também de Inbound Marketing, que na verdade foi um nome criado pela HubSpot, essa empresa aqui, é uma agência de marketing digital, e funcionou mais como um branding para eles, mas muitas agências hoje gostam de chamar por esse nome, além do marketing de conteúdo, que também o pessoal usa bastante no Brasil, que é uma forma mais fácil de falar a palavra SEO, certo? Então, eu vou voltar aqui nessa parte de marketing de conteúdo para exemplificar para vocês o funcionamento do sistema do Google. Essa parte pode parecer básica, mas eu acho que vai ter algumas técnicas específicas que mesmo quem é avançado pode se beneficiar delas. Então, começando, aqui a gente tem o que eu chamo de ranqueamento zero, que é o cara que está antes da primeira posição. Isso acontece, vem de um ano e meio para cá, é uma forma que o Google encontrou de dar resposta rápida para os usuários. Então você não precisa clicar em nenhum site, a resposta já está aqui na frente. Como colocar aqui no ranqueamento zero? Existem técnicas, é uma mistura de arquitetura, ou seja, é a parte de construção do seu site com a parte de conteúdo, que o Google fala assim, esse aqui é um conteúdo bom para colocar como ranqueamento zero. Certo? Mas vamos focar no que importa, que são os primeiros resultados aqui, ok? Quando eu digo primeiro resultado, é muito interessante porque ele não exatamente é o primeiro resultado para todo mundo. Então, por exemplo, eu digitei aqui marketing de conteúdo. O primeiro que apareceu para mim foi o Rock Content, certo? Porém, se eu estivesse usando outro browser, por exemplo, se eu estivesse em outro país, se eu estivesse pelo celular, se eu estivesse por um iPhone ou um Android, tudo isso poderia mudar esse posicionamento. Além disso, o Google gosta de verificar o histórico do usuário. Então, se eu tivesse logado no Gmail aqui, por exemplo, o Google poderia saber que, por exemplo, eu prefiro sair de resultados digitais. Ele ia jogar o site aqui para cima. Então, quando alguém fala que um site está em primeiro lugar, tá para aquela pessoa que está vendo.
porque o site não é em primeiro, não mantém a mesma posição para todos os computadores e todos os usuários, ok? Então é muito importante ter isso em mente. A parte boa, para ninguém enlouquecer, principalmente quem trabalha em agência, é que quem está em primeiro lugar aqui para você, de modo geral, tende a estar em primeiro também para os outros, ou melhor, tende a estar no top para os outros. Então pode estar em primeiro para mim, em segundo lugar para o meu primo, em terceiro lugar para o meu cliente em outro lugar, ok? Mas geralmente, se o cara conseguiu atingir a posição aqui no topo, é porque ele de fato está bem otimizado, beleza? Então é muito importante saber disso. Vou passar um pouquinho agora para uma parte que é muito importante de qual site a gente tem que otimizar, qual site a gente quer ranquear. E para isso eu vou mostrar no exemplo e-commerce, que é o mais comum da gente saber definir. Então, por exemplo, perfumes importados femininos. Ok? Eu fiz essa busca aqui. Ele me deu o primeiro resultado do Mercado Livre. Então, ó, uma página de perfumes, perfumes importados e femininos, ou seja, exatamente o que eu busquei. Então, a segunda, o resultado, AZ Perfumes, perfumaria, perfumes importados, femininos também. Então, você pode ver que este site, AZ Perfumes, deixa eu abrir ele aqui, ele otimizou esta página para perfumes importados femininos, como você pode ver no título aqui em cima. Todos que estão aqui nessa categoria são perfumes para mulheres e importados, ok? Então, vamos ver se tem algum link de home aqui. Sem home, tem a pouca cosméticos, mas não é home. Deixa eu tentar o masculinos. Eu quero mostrar para vocês a diferença. Também não tem nenhuma home, que sai perfumes importados. Então, você pode ver que os resultados são sempre diferentes, né? Porque o Google acredita que esta página seja muito mais relevante para aquilo lá que você está buscando. Aqui, achei uma home, droneshop.com.br. Por que ranqueou esta home em vez de uma página interna igual essa? Porque o dono desse e-commerce, como esse e-commerce só vende perfumes importados, ele otimizou a home para esse resultado, entendeu? Então, se você vende um único produto, um tipo de produto, sem problemas otimizar sua home. Mas se você vende vários produtos, você tem que otimizar a categoria dentro do seu e-commerce, ok? Então, por exemplo, ó, aqui na Sephora, ela otimizou a parte de perfumes aqui dentro. Então eu caio, perfumes importados. Mas se eu clicar aqui na Sephora, na home, eu tenho todos esses tipos de produtos, ok? Então, eu gosto de dar um exemplo. Deixa eu abrir o Google Imagens aqui. Quando você vai num shopping, por exemplo, e você entra lá, você quer comprar uma televisão, por exemplo, televisão de plasma. Você tem um segurança lá. Você pergunta para o segurança, onde eu consigo achar uma TV de plasma? O segurança vai falar assim, pô, vai lá na Americanas. Aí você entra lá na loja Americanas e começa a procurar a seção de TV. Depois, na seção de TV, você procura as TVs de plasma, certo? Porém, se você pergunta para um concierge no shopping, uma pessoa mais capacitada, ela vai falar assim para você, vai à direita, entra nas lojas Americanas, lá depois você dá 2 passos à direita, depois uma à esquerda e cai na seção de TV, as TVs lá de baixo. É exatamente isso que o Google faz. Então o Google responde exatamente o que você busca, certo? Então se eu botar perfumes importado crianças, ele vai me trazer resultados para crianças, ok? Então, se você tem um e-commerce que você vende esses 3 tipos de produtos, o ideal é otimizar cada um deles para uma página diferente. Um roteiro, um perfumes.com/crianças, outro perfumes.com/mulheres, um perfumes.com/homem, entendeu? Então é muito importante a gente fazer essa diferenciação. Outro ponto importante, aqui no conceito de keywords, isso aqui é um keyword, tá? Que é a parte, que são as palavras-chave que a gente usa para ranquear uma página. Então, quando você quer ranquear algum site, você tem que saber para qual busca você quer ranqueá-lo. Não adianta você criar um artigo que você não sabe para que as pessoas vão te encontrar, certo? Porque você está perdendo seu tempo. Então, o ideal é sempre otimizar para algo que as pessoas busquem. Então, por exemplo, perfumes importados. A gente tem aqui 246 mil buscas por mês no Google por perfumes importados. Eu gosto muito de separar, isso aqui são os AdWords, tá? Resultado pago, e isso aqui é o Google Shopping. Os dois a gente não vai entrar nessa série de aulas, porque o meu foco são esses resultados orgânicos aqui, ok? Então tem uma grande diferença de você aparecer na primeira página, nas top posições, ou aparecer nas outras páginas, ok? Então, por exemplo, vamos abrir a 5ª página, o Dux.
esses caras criaram agora um site, Dux, para vender perfumes importados das melhores grifes, ok? Porém é um site novo. Ele não tem uma reputação grande com o Google ainda, porque ele acabou de ser criado, ou mesmo antigo, mas ninguém nunca mencionou ele. O que acontece? Ele fica aqui na quinta página. Por que esse Dux não vai parar na primeira página e outro site vai? Porque os outros sites existem backlinks apontando para ele. Então essa é uma parte muito importante de SEO, que é basicamente assim: se a gente tem esse Dux aqui e ele é mencionado por um blog de uma blogueira famosa, por exemplo, falou assim, meninas, estou indicando o Dux que é muito bom, e coloca um link para esse Dux, a chance dele subir aqui de outra página é muito grande, porque o Google está entendendo que existem outros sites indicando ele. Então essa forma que o Google acha, que o algoritmo do Google entende, para medir a reputação de um site, de acordo com backlinks. E quanto maior a qualidade desse backlink que ele receber, então, por exemplo, se recebeu de um blog bem famoso ou um blog pequenininho, o blog famoso tem o poder de jogar ele na primeira página, dependendo da concorrência dessa primeira página, ok? Então, quando eu digo concorrência, é uma pergunta que muitas pessoas fazem, por exemplo, quantos links eu preciso para cair na primeira página? Depende. Então, por exemplo, no setor de perfumes importados, a gente está vendo aqui, tem uma Sephora, tem uma Época Cosméticos, tem uma Z Perfumes. Vamos supor que todos esses aqui tenham 200 links de ótima qualidade apontando para eles. Portanto, você precisa de 200 links de ótima qualidade para vir parar aqui. Não adianta. É isso que vai te jogar na primeira página. Porém, se você quer cair na primeira posição de resultados, já é um pouco diferente. O Google tem um negócio que a gente chama de Rank Brain. Vou pegar uma imagem aqui que é sempre melhor para memorizar. Certo? Esse é o algoritmo do Google de inteligência. O que ele faz? São 246 mil buscas por mês, correto? Para essa palavra-chave. Vamos supor que os usuários que buscam isso, vem cá, clica na Sephora, olha a Sephora, as piadas no site, vê alguns perfumes, fala, não, tá muito caro, não gostei. O que ele fez? Clicou em voltar. O que ele faz? Segundo resultado, entra na época. Olhei aqui alguns perfumes, não achei o que eu quero. Voltar. O que ele faz? Terceira posição. Clica no outro site. Perfumes importados, a Z Perfumes. Abriu o site. Achei. Esse aqui que eu queria, o Paco Rabanne. O que eu vou fazer? Clicar em comprar. Correto? E depois eu voltar no Google? Não, porque eu já comprei. Minha busca foi satisfeita, concluída. O que aconteceu nesse comportamento que eu tive? Eu cliquei no primeiro resultado e saí, cliquei no segundo resultado e saí, cliquei no terceiro e fiquei, não saí. O Google consegue medir isso. Então o que ele faz? Se dessas 246 mil pessoas, grande parte delas tiverem esse mesmo comportamento, o Google vai pegar esse site, falar assim, esse aqui tem mais relevância, e jogar ele para cima. Certo? Então por isso que eu gosto muito de dizer que essas posições aqui, o top 5, ele não é mais definido por backlinks, como seria aqui. Ele é definido por conteúdo e experiência do usuário, ok? Então, se o usuário entrou aqui no site, todos os usuários estão entrando direto no segundo e gostando, o Google vai jogar o segundo para primeiro lugar. Então, uma técnica muito legal que as pessoas usam para otimizar, para crescer os acessos bem rápido do site, é melhorar o título. Então, por exemplo, se eu coloco aqui perfumes importados de perfume, frete grátis, promoção, as pessoas vão, opa, esse aqui tem frete grátis. Em vez de clicar nos dois primeiros, eles clicam no primeiro. Então, esse clique aqui, aumenta o que a gente chama de CTR, que é a Click-Through Rate, CTR, ela vai fazer, o Google falou, opa, se tem mais gente clicando nela, ela é mais relevante, joga aqui para cima. Claro que se as pessoas clicam e saem e vão para o outro, não vai adiantar. Então, aqui é muito importante você ter conteúdo e aqui é muito importante ter backlinks, ok? Então, eu acho que essa parte é muito importante para todo mundo entender como funciona o Google e nas próximas aulas a gente vai entrar mais a fundo.